Oi, gente, vamos lá? Na aula passada, então, né, nas aulas gravadas da semana passada, a gente viu um pouco da natureza da bactéria, da constituição dela, do que ela come, como é que ela tem energia e etc, né? Hoje nós vamos dar um passinho a mais, vamos falar sobre a reprodução das bactérias, tá? Gente, as bactérias, elas têm 4 formas de reprodução: divisão binária ou cisparidade, conjugação, transformação bacteriana e transdução. As primeiras são mais simples, as últimas são um pouquinho mais complexas, mas dá para entender tudinho, tá? Divisão binária ou cisparidade, a gente está cansado de ver desde lá do ensino fundamental, no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, que bactéria, gente, faz clones de si mesma, né? Isso é um tipo de reprodução assexuada, rápida, acontece a cada 20 minutos e aumenta muito o tamanho da população desses micro-organismos. Então, eu tenho o seguinte: uma bactéria qualquer, com o DNA dela, o único cromossomo que ela tem. Aqui eu fiz bem detalhado, né? Membrana, parede e cápsula. Isso aqui tem cápsula. O DNA tá ali dentro, tá? Faltou colocar aqui os plasmídeos, né? E os ribossomos, que são as estruturas que elas têm. Mas, enfim, há um momento na vida dessa bactéria que o DNA, o cromossomo, ele vai ordenar a divisão. Então, este DNA, ele duplica. O primeiro passo da divisão binária é a duplicação do DNA. O DNA duplica, pronto, duplicou, forma-se uma parede aqui no meio e essa bactéria se divide em duas bactérias filhas, que são exatamente clones da bactéria mãe. Na verdade, perceba que essa bactéria aqui, ela não morreu, ela se dividiu. Então, essas duas eram uma única bactéria. Gente, se elas são clones, elas têm exatamente o mesmo DNA dessa aqui, então não existe variabilidade genética. Isso quer dizer o quê? Que se um antibiótico for jogado aqui em cima, mata todas as bactérias. Se mata uma, mata todas, porque todas são idênticas, são clones de si. Muito simples, né? Divisão binária, por quê? Porque eu formo duas células filhas, ok? E a conjugação também é muito simples, tá? A conjugação, ou na conjugação, que é um tipo de reprodução, já existe troca de DNA entre duas bactérias. Se tem troca de DNA, tem variabilidade genética. Bom, como é a conjugação? Aqui em cima, tá? Eu tenho, então, duas bactérias em formato de bacilo, né? A bactéria 1 e a bactéria 2. Perceba, turma, que a bactéria 1 tem aqui o DNA principal, 3 plasmídeos. Na bactéria 2, tenho também o DNA principal e 2 plasmídeos. Porém, eu coloquei de preto, ó, tá? Para vocês perceberem que são DNAs diferentes, ok? O que vai acontecer? Essas bactérias, elas vão se aproximar, elas vão ficar grudadas uma na outra e vão formar entre si, olha, uma passagem, uma ponte citoplasmática. Nesse trecho aqui, o citoplasma delas se funde e uma célula se comunica com a outra. O citoplasma da célula 1 se comunica com o da célula 2. E olha o que vai acontecer. A célula 1, chamada de célula doadora, ela vai doar um plasmídio para a bactéria 2. Então, a bactéria 2, que anteriormente só tinha plasmídeos pretos, ela vai terminar com, além dos plasmídeos pretos que ela já tinha, esse aqui, ó, que é o plasmídio azul que ela recebeu. Então, essa bactéria é a doadora do DNA. E essa aqui é a receptora do DNA. Essa dá, essa recebe. E no fim das contas, elas se separam, se refazem, acabam com essa ponte citoplasmática. E no final, agora,
eu vou ter que essa bactéria receptora, ela é uma bactéria diferente. Ela ficou com DNAs diferentes. Na verdade, se você for pensar, não é um tipo de reprodução, porque eu fiz aqui células filhas? Não, não fiz. Apesar de o livro chamar de reprodução, gente, tem um outro nome que faz mais sentido, que é recombinação. Recombinação. Recombinação genética. Então, na verdade, o que houve entre essas bactérias foi uma recombinação genética. Por quê? Porque agora essa bactéria 2, que é a receptora, ela vai ter um DNA diferente que vai se unir ao DNA dela. Perceba o seguinte, ó, o que vai acontecer depois? A bactéria 2, que só tinha os plasmídios aqui em preto, ó, olha aqui o DNA dela, o plasmídio, ela vai incorporar uma parte, ó, do plasmídio em azul que ela recebeu. Então, essa bactéria 2, ela acabou de adquirir variabilidade genética, que é um DNA diferente, um DNA que veio de recombinação. Recombinar, gente, significa unir. Recombinação é união. União de DNA. Foi o que aconteceu, uma recombinação. Por quê? Porque, no fim das contas, aquele plasmídio preto, ele se uniu com o azul que a bactéria 2 recebeu. Olha ele aqui, ele é preto e tá com esse trechinho aqui em azul, que era da bactéria 1 doadora. Isso aqui, quando um DNA se une com o outro, eu chamo de recombinação genética, recombinação genética. Esse tipo de reprodução, que é a conjugação, é muito importante, por quê? Porque aumenta a variabilidade genética de quem recebe o DNA e isso favorece a adaptação e confere maior sobrevivência. Como assim? Pode ser que esse trechinho de DNA aqui recebido pela bactéria 2 seja um trechinho que sintetize proteínas que fazem a bactéria ficar mais protegida, que faz ela sobreviver mais em ambiente desfavorável. Isso tudo é adaptação. Então, a variabilidade genética, ela garante uma adaptação e sobrevivência. Certinho? Muito bem.